Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Napoli, sou contadora de histórias e hoje eu vou contar a história de uma mulher que conseguiu ser sim em meio a muitos nãos. Eu escolhi essa história para começar meu canal porque eu acredito que a gente está vivendo em um momento em que temos muito que agradecer aos profissionais da saúde. Todos os dias nos hospitais, essas pessoas estão lá arriscando a própria vida por nós. Então, contar essa história é uma forma também de agradecer a essas pessoas. Por isso, eu vou contar hoje a história de Elizabeth Blackwell, a primeira mulher a se formar como médica. Por muito tempo, a mulher foi proibida de sequer estudar, quanto mais ir para uma faculdade, se formar como médica, isso era impossível. Essa história data do século XIX, ano de 1821, e iniciou numa cidade chamada Bristol, na Inglaterra. Ali vivia a família Blackwell, formada pelos pais Samuel e Hannah Lane e 9 filhos. Família bem grande, né? Essa família tinha umas ideias bem avançadas e diferentonas para a época. Imagina que eles acreditavam em coisas que para a época eram absurdas, como por exemplo, igualdade, abolição da escravidão. E também acreditavam que tinham que criar as filhas mulheres da mesma maneira que criavam os filhos homens, com a mesma educação. Tudo isso era muito diferente para a Inglaterra daquela época. E infelizmente, muito diferente para muitas pessoas do nosso século também. Aos 11 anos de idade, Elizabeth via que várias mudanças estavam acontecendo no país dela, como por exemplo, houve um surto de cólera e várias revoltas populares tomaram a sua cidade. Com tanta coisa acontecendo, os pais dela logo começaram a achar que talvez seria melhor tentar um futuro em outro país. Eles tinham amigos que moravam nos Estados Unidos e eles se correspondiam com essas pessoas. E essas pessoas sempre diziam que os Estados Unidos era uma terra de oportunidades, que lá sim existiam pessoas que acreditavam em princípios de igualdade igual a eles. Então eles pensaram que seria melhor mudar para lá. A viagem de navio do Reino Unido até os Estados Unidos demorou 8 semanas e várias pessoas naquele navio estavam infectadas pela cólera. Para vocês terem ideia de quão legal foi essa viagem, imagina que a irmã mais velha da Elizabeth descrevia essa viagem como um inferno flutuante. Chegando nos Estados Unidos, o pai da Elizabeth, que trabalhava refinando açúcar, começou um novo negócio querendo refinar açúcar de beterraba, porque ele não queria usar a cana que era fruto do trabalho escravo, que ele era contra. Então ele iniciou a refinaria dele. Só que naquela época estava acontecendo vários incêndios pela cidade. E para tomar conta da sua refinaria, que não tinha seguro, ele passou várias noites acordado. Aos 48 anos de idade, acabou falecendo de uma febre desconhecida, deixando a família com dívidas e desamparada. Mas vocês se lembram que eu tinha dito que eles criavam as filhas mulheres com a mesma educação dos filhos homens. As filhas então eram muito cultas. Elizabeth, por exemplo, sabia falar alemão, francês e era uma excelente musicista, o que possibilitou que elas dessem aulas até que os irmãos mais novos tivessem idade para poder trabalhar e também ajudar no sustento da família. Só que tinha um problema nisso tudo. Elas odiavam dar aula. A Elizabeth, por exemplo, sentia que aquilo não era a profissão que ela queria. Ela sentia que ela precisava de um outro desafio profissional. Mas ela passou 4 anos lecionando. Até que um dia ela foi visitar uma amiga. Essa amiga estava muito doente porque ela tinha câncer no útero. E enquanto as duas conversavam, essa amiga falou: Elizabeth, se existissem médicas, talvez até eu teria relatado os meus sintomas logo no início, sem nenhum constrangimento. Elizabeth, você é jovem, é inteligente. Por
que você não se torna médica? Essa ideia nunca tinha passado pela cabeça da Elizabeth na vida dela. Sabe essas coisas que o pessoal fala sobre a importância da representatividade? Então, Elizabeth nem sabia que isso era possível, porque ela nunca tinha visto nenhuma mulher exercendo a medicina. Mas essa ideia ficou na cabeça dela. E ela foi perguntar para um amigo dela, que era médico, o que ele achava disso, de mulheres na medicina. O amigo falou: nossa, é uma ideia incrível, pena que impossível. E nesse momento, ela descobriu qual era o desafio profissional que ela tanto queria. Ela seria a primeira mulher a se formar em medicina. Mas claro que isso não foi nada fácil. Para começar, ela arranjou trabalho de professora na casa de um médico. E esse médico aceitou ajudar ela. Então os dias da Elizabeth começaram a ser mais ou menos assim. De manhã ela estudava latim e grego, que eram matérias obrigatórias para entrar numa faculdade de medicina. À tarde ela dava aulas e à noite ela estudava fisiologia e anatomia. E se vocês acham que hoje em dia é muito difícil passar num vestibular de medicina, imagina na época dela, que ela não seria só avaliada pela nota dela, e sim pelo fato dela não ser um homem. 16 faculdades recusaram ela. 16 nãos. Amigos começaram a sugerir que talvez ela deveria se vestir de homem, se disfarçar para tentar entrar na faculdade, se era isso mesmo que ela queria. Porque antes dela, mulheres que se interessaram por medicina fizeram isso. Mas ela não aceitou. Ela não queria entrar na faculdade como homem, ela queria ser aceita pela mulher que ela era. Até que chegamos naquele ponto da história onde aparece a fada madrinha para ajudar a protagonista. Só que dessa vez foi um fado padrinho. Ela conseguiu um médico que se sensibilizou com o querer dela e escreveu uma carta de recomendação. Ela pegou essa carta e enviou para uma faculdade menor. O reitor dessa faculdade, quando viu essa carta, é claro que ele não queria aceitar a Elizabeth também, mas ele também não podia fazer essa desfeita para aquele homem que era uma pessoa ilustre e estava recomendando ela. Então ele teve uma ideia para tirar o corpo fora. Ele disse que votaria com os estudantes se eles aceitavam ter uma colega mulher ou não. Claro que ele fez isso achando que os estudantes votariam não. Só que o que ele não esperava é que estudante adora fazer piada e sacanear com o professor. E os estudantes acharam que seria muito engraçado se eles votassem sim. E assim, Elizabeth entrou na faculdade, como se ela fosse uma grande piada para a turma. 150 homens e só ela de mulher. As pessoas na cidade, claro que falavam muito mal dela, onde já se viu um monte de homens, só uma mulher. Que absurdo! Fora que na faculdade de medicina eles examinam corpos nus. Isso não é coisa de mulher direita, não. Sabe essas coisas que toda sociedade conservadora adora falar, né? Mas Elizabeth estudou muito e se formou com as melhores notas. Vocês devem estar pensando agora que é isso. Chegamos ao final feliz da história, não é? A primeira mulher médica formada. Não. Porque agora começa a segunda parte do desafio de toda pessoa que consegue se formar, que é arranjar um emprego. O sonho da Elizabeth era ser cirurgiã. Só que nenhum curso de especialização aceitava ela, mesmo ela já sendo uma médica formada. O único lugar que aceitou ela foi um hospital da França. E não aceitou ela como médica formada, não. Aceitou ela como estudante. Ela começou a trabalhar lá. E aí, uma noite, ela foi chamada para atender uma criança. E enquanto ela atendia essa criança, uma solução infectada espirrou no olho dela. E esse olho, atingido pela solução, acabou ficando cego. Nesse momento, acabava o grande sonho dela de ser cirurgiã. Cegas de um olho jamais aceitariam que ela ficasse numa sala de cirurgia. Elizabeth, claro que ficou muito triste e por muitos momentos ela pensou em desistir. Mas ela pensou, não, eu já cheguei tão longe,
eu não posso desistir agora. Então Elizabeth precisou ressignificar o sonho dela, porque muitas vezes os sonhos precisam sim ser ressignificados. E a Elizabeth passou a se dedicar à área de ginecologia, o que também não era nada bem visto na época, porque onde já se viu uma mulher querer tratar o corpo de outra mulher, que absurdo. Elizabeth então volta para os Estados Unidos e abre o seu consultório. Mas é claro que não foi fácil mais uma vez, porque ela não conseguia pacientes. As pessoas não confiavam nela pelo fato dela ser mulher. Ela começou então a atender as pessoas mais humildes, as pessoas que os hospitais se negavam a atender. Mas ela teve muitos problemas, como por exemplo, o fato de que às vezes ela era chamada para atender um paciente tarde da noite e os homens assediavam ela pelas ruas. Uma vez também o consultório dela foi apedrejado. E quando um paciente morria, o que infelizmente é comum quando se trabalha na área da saúde e com pessoas doentes, as pessoas culpavam ela e o fato dela ser mulher. Com tanta opressão, ela começou a pensar que não conseguiria combater uma sociedade assim tão conservadora. Mas aí aconteceu uma coisa muito boa. A Emily, irmã da Elizabeth, consegue também se formar em medicina e as duas começam a trabalhar juntas. Bom, mulheres unidas são mais fortes e elas conseguem abrir juntas um hospital. Mas a Elizabeth ainda não estava feliz. Ela percebia que a formatura dela tinha sido muito aclamada. Todo mundo falava muito da primeira mulher a se formar como médica. Olha que mulher especial, uma mulher tão boa que conseguiu entrar no mundo dos homens. E não era isso que ela queria. Ela não acreditava nesse discurso de meritocracia. O que ela queria era abrir as portas para que várias outras mulheres também entrassem na medicina. Então, por isso, ela resolveu abrir no hospital dela uma faculdade de medicina para mulheres. A faculdade ganhou muito reconhecimento e foi muito aclamada. Em 1869, ela volta para a Inglaterra e lá, ela, além de exercer a profissão de médica, ela ainda escrevia artigos, fazia palestras incentivando as mulheres a entrar na área da medicina e escrevia sobre temas muito variados, porque ela era uma mulher muito conectada com a época dela. Então ela escrevia coisas como a importância da educação sexual para garotas, a importância da reforma do sistema prisional. Ela escreveu textos também contra o uso de animais vivos em laboratório. E ela também acreditava na importância da prevenção de doenças. Todas essas coisas que ela escreveu no século XIX, mas que ainda hoje tem muita gente que se espanta e é alvo de debate. Em 1910, Elizabeth Blackwell nos deixou, mas o seu legado continua até hoje. E hoje, enquanto estamos aqui, todos em nossas casas, esperando aí a quarentena passar, existem no hospital muitas mulheres arriscando a vida delas por nós. Então eu conto essa história que é tão importante de ser lembrada para homenagear essas pessoas. Então um viva a todas essas profissionais da saúde, um viva a Elizabeth Blackwell. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal. Toda semana vai ter aí vídeo novo sobre histórias de mulheres. Até mais!